Olá, quinto ano. Vamos abrir a nossa apostila em Geografia na página 10. O que nós vamos estudar? Nós vamos estudar cidades e suas funções. Nós já estudamos que algumas cidades elas surgiram espontaneamente e outras foram planejadas. Hoje nós vamos estudar as funções, as atividades e os serviços que as cidades exercem, né? E esses serviços, eles estão relacionados a fatores como a localização, o histórico de ocupação, a disponibilidade de recursos naturais, os aspectos culturais e entre outros, né? Em algumas cidades, a função principal é o comércio. Já as outras é atividade industrial, outras são turísticas, outras religiosas, né? Outras somente político-administrativas, né? Portuárias. Vamos começar pela cidade político-administrativa, né? Então, elas abrigam importantes sedes administrativas dos governos. A estratégia política é a principal dessas cidades, né? Então, aqui nós vemos Brasília, né? É um exemplo de cidade político-administrativa, né? Porque aqui ficam o Palácio do Governo em Brasília, né? Então, aqui nós temos uma cidade político-administrativa. Outras cidades podem ser turísticas e religiosas, né? Então, Porto Seguro na Bahia, Foz do Iguaçu no Paraná e Bonito no Mato Grosso. São exemplos de cidades turísticas, pois o turismo é a principal atividade econômica. As cidades religiosas, elas abrigam importantes igrejas, templos e santuários e recebem muitos visitantes em suas celebrações. Então, aqui nós vemos Aparecida, no estado de São Paulo, é um exemplo de cidade religiosa, né? Prudentópolis também se enquadra numa cidade turística, né? Devido às nossas cachoeiras e cidade religiosa devido às nossas igrejas. Aqui nós temos cidades comerciais. Observem aqui uma vista noturna da Avenida Paulista em São Paulo. O que são cidades comerciais? Então, as principais atividades desenvolvidas nessa cidade são as transações comerciais e prestações de serviços. São Paulo é considerada uma importante cidade comercial brasileira. Sua principal função é prestar serviços especializados, por exemplo, financeiros, né, que tem muitos bancos, médicos, hospitais. Na área da educação tem universidades, em escritórios, empresas internacionais, né? Então é uma cidade comercial. Aqui nós temos cidades industriais e cidades portuárias. Cidades como São Bernardo do Campo, em São Paulo, e Camaçari, na Bahia, que se concentram grande quantidade de indústrias e tem nessa atividade sua principal fonte de renda são as chamadas cidades industriais, né? A concentração nas grandes indústrias. Também temos as cidades portuárias, que elas têm como principal função a importação e a exportação de produtos por meio de portos, né? Então, aqui nós vemos o Porto de Paranaguá, no litoral do Paraná. Aqui nós temos também cidades históricas, são as que marcaram, né? Então, as cidades históricas, elas abrigam várias construções antigas, como casas, igrejas, monumentos e outras edificações de valor histórico. Aqui nós temos São João del Rei, né? Olha aqui, ó, a paisagem de Paraty, no Rio de Janeiro. Temos outras histórias, né? Cidades históricas, né? Por exemplo, Minas Gerais, também é uma cidade histórica. Observe um pequeno texto de um trecho de um livro. A antiga vila de São José do Rio das Mortes, pertencente ao ciclo do ouro no estado.
Tiradentes é uma das cidades históricas mais bem conservadas do país. O destino valoriza muito o turismo religioso, com igrejas bem conservadas e o Museu da Liturgia. Mas não é só isso que chama atenção. O passeio de charrete por suas ruas de pedras encanta famílias com crianças, né? Então, observem aqui Tiradentes em Minas Gerais. Então, de acordo com o texto, a cidade de Tiradentes, ela surgiu de forma espontânea devido à mineração ou foi planejada no ciclo do ouro, né? Então, ela nasceu de forma espontânea, né? Quais funções a cidade de Tiradentes exerce? Então, ela exerce a função histórica, por ser antiga, exerce a função turística, né? Que muitos turistas eles vão visitar, e religiosa, devido às igrejas. Então, são 3 funções que a cidade de Tiradentes exerce. Vamos ler um outro trecho agora de uma notícia publicada. A Bahia vive de coisas muito além das festas, músicas e belas praias. A tecnologia, por exemplo, é um traço forte do município de Camaçari, que fica a quilômetros de Salvador, capital do estado. Lá é onde se concentra o maior polo industrial da região, que reúne mais de 60 empresas investidoras em tecnologias e inovação. Então, com base nesse texto que a gente leu, será que essa cidade falou em turística, em turismo? Não. Comercial? Não. Político-administrativa? Não. Ela é uma cidade industrial, porque tem mais de 60 empresas, né, investidas em tecnologias e inovação. E agora, a nossa cidade de Prudentópolis, onde nós moramos, o que ela se caracteriza, né? Ela é uma cidade turística e religiosa. Aqui na página 13, nós vamos completar o esquema sobre o que eu estudei, né? Então, a tia revisou lá dos tipos de cidades, comercial, industrial, turística, religiosa, as funções, né? Então, municípios brasileiros, tá? Primeiro, eles são formados por área urbana, que é a cidade, e área rural, que é o campo, ok? Tanto a área rural quanto a área urbana têm formas, estruturas e funções variadas. Vamos ver sobre a cidade, sobre a área urbana. Ela tem a sua origem natural ou espontânea. Lembra que a tia falou que a cidade ou ela nasce naturalmente ou ela nasce de forma espontânea. Agora, já as cidades, elas também são planejadas. As cidades de origem natural ou espontânea, elas têm origem em pequenos povoados, né? Então, a partir dos primeiros povoados, formam-se vilas e depois formam-se as cidades. Então, tem sua origem em pequenos povoados. Já as cidades planejadas, elas são idealizadas, elas são projetadas para depois serem construídas. Aonde crescem os pequenos povoados de forma espontânea e natural? Geralmente cresce perto de um centro comercial, perto de um rio, perto de uma igreja, perto de um local de descanso para os viajantes, né? Então, perto de um porto, de uma fortaleza, algo que tenha uma referência, tá? E as cidades planejadas, elas estão sujeitas ao processo do crescimento urbano, espontâneo e acelerado. Vamos lá.
terminando aqui. As cidades apresentam múltiplas funcionalidades. A função de uma cidade está relacionada a fatores como localização, a disponibilidade de recursos naturais, histórico de ocupação, aspectos culturais e outros. Exemplos, nós temos a cidade de Paranaguá, aqui no Paraná, que é uma cidade portuária, Camaçari, na Bahia, uma cidade industrial, São Paulo, uma cidade comercial. Então, nós vamos completar esse esquema na apostila, revendo os nossos assuntos estudados, ok? Boa tarefinha e depois eu quero uma foto dessa atividade para mim poder avaliar vocês, ok?